Pessoal, tivemos aí esse imprevisto, mas em nada isso vai tirar aí o nosso brilho. Eu sei que quando a gente vai apresentar pessoas do quilate do professor Weimar, aí a gente sempre começa dizendo que dispensa apresentação, mas eu não vou abrir mão de fazer essa apresentação. A apresentação formal é que o professor Weimar Seba é professor de cardiologia e pós-graduação em ciências da saúde aqui na nossa UFG, além de ser coordenador da Liga de Hipertensão Arterial e fellow da Hypertension Unit da Barcelona University, lá em Barcelona, Espanha. Mas mais do que isso, eu gostaria de dizer a vocês que o professor Weimar talvez hoje, está certamente entre um dos cardiologistas goianos de mais expressão nacional e internacional, pelo trabalho que faz, não só na parte associativa na nossa sociedade de cardiologia, mas também pelo volume de conteúdo científico, de trabalhos publicados, de participação nas diretrizes, que é o que nós vamos ouvir hoje, e autores de livro também. Weimar, nós estamos aí nós nos orgulhamos muito do nosso programa de residência médica e educação continuada, e ter você conosco hoje engrandece ainda mais isso, só eleva o nosso nível. Então, obrigado, já vou parar por aqui, porque já temos o tempo urgindo, e a palavra é sua, meu amigo. Obrigadão mesmo, de coração. Eu que agradeço, Maurício, Adriano, Marcos. Prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez me desculpo por esse atraso da minha parte. Eu vou tentar compensar esse distúrbio aí na vida de vocês, tentando fazer uma apresentação ainda mais que seja mais interessante. Só para eu entender uma coisa, nós temos aqui, eu estou vendo que o Álvaro está aqui conosco, temos o grupo do Encore e temos residência, é isso? Perfeito. Então, assim, o que eu pensei em compartilhar com vocês, vou traçar alguns comentários. Quanto tempo nós temos, Maurício? Só para eu entender aqui, 1 hora? Meia hora? O tempo que você precisar. Normalmente, nossa atividade vai das 7 às 8, mas fica à vontade, nós estamos aqui para te ouvir. Tá. Então, eu quero compartilhar com vocês, eu tenho uma abordagem um pouquinho diferente, até mais prática do que uma aula expositiva, mas, obviamente, quero trazer algumas questões para a gente pensar um pouquinho junto e poder conversar depois. Eu vou me permitir compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Então, o primeiro aspecto que eu quero comentar é que, coincidentemente, nós, Sociedade Brasileira de Cardiologia e Departamento de Hipertensão Arterial, estamos no meio da construção da diretriz brasileira de hipertensão. Nós teremos uma nova diretriz de hipertensão em 2020. Eu tenho a honra de ser o coordenador nacional dessa diretriz. Estou mostrando aqui para vocês. Eu estou justamente essa semana dedicado a revisar todos os capítulos da diretriz. Existe uma comissão de redação que é composta pelo Luiz Bortolotto, do Encore, pela Cibele, que é nefrologista de Sorocaba, e o Marco Mota Gomes, que é de Maceió, e eu estou nesse papel de coordenação geral da diretriz e estou aqui com os 17 capítulos para revisar, porque nós teremos uma reunião com os coordenadores desses capítulos para alinhar. Existem vários pontos que não são coincidentes, opiniões diferentes, então nós precisamos alinhar tudo isso. Então, eu pensei em trazer para vocês muito mais duas questões fundamentais. Primeiro, por que uma nova diretriz de hipertensão? Será que justifica uma atualização de diretriz de hipertensão? O que nós temos de conhecimento já não é suficiente. E segundo, se justifica uma nova diretriz, o que essa nova diretriz provavelmente trará de atualização em relação à nossa anterior, que é de 2016, e só compartilhando com todos, apesar de saber que é de conhecimento de todos, mas depois da nossa diretriz brasileira de hipertensão, nós tivemos uma latino-americana de hipertensão, que foi em 2017,
americana de hipertensão, que também foi em 2017, e a europeia de hipertensão, que foi em 2018. Né? Então, assim, existem diretrizes bastante atualizadas, mas a brasileira, como já disse, é de 2016. A diretriz ela terá 17 capítulos tradicionais. Vejam que tem um número maior de capítulos, eu vou explicar por quê. E um 18º capítulo, que sou eu que vou escrever, perspectivas. O que é que nós vamos esperar para a diretriz de hipertensão brasileira em 2024? Né? O que provavelmente a hipertensão trará como novidade científica? Então, eu pensei em traçar com vocês uma apresentação, uma estratégia, justamente abordando o porquê dessa nova diretriz e ninguém vai contar aqui que eu disse isso, mas vou me permitir dividir com vocês algumas novidades que nós teremos nessa diretriz, como eu já disse. Vou colocar só aqui no modo apresentação. Bom, então vamos lá. Maurício, eu posso deixar, se você me permitir, deixar assim, bem informal, de forma que se alguém quiser interromper, pode ser, Max? Pra gente, porque eu dividi em alguns tópicos. Né? O primeiro tópico, aqui são as pessoas que estão trabalhando nessa diretriz, são 93 pessoas. Vejam que nós temos várias pessoas do nosso estado, isso é realmente motivo de orgulho, são 6 pessoas do nosso estado, todos ligados à Liga de Hipertensão Arterial, e aqui, como eu disse, é a comissão que está na coordenação. E eu separei aqui, a meu ver, as principais questões que estão em aberto em relação à hipertensão arterial e que provavelmente trarão algumas novidades nessa nova diretriz. Eu vou até um pouquinho mais longe, sabe? Eu acho que no nosso caso, o Brasil, o capítulo 1 da diretriz, que é sobre epidemiologia, já é um capítulo que começa carente de informações sólidas, né? Todas, ou quase todas as bases epidemiológicas que nós usamos para entender a hipertensão arterial decorrem de estudos internacionais. Nós não temos, até hoje, eu fico pasmo com isso, mas nós não temos até hoje um estudo epidemiológico representativo da população brasileira. O que nós temos são estudos regionais que nos dizem que a prevalência de hipertensão no Brasil, e aí a gente faz uma média dessas regiões, ela se situa entre 30% e 35%, e um controle de hipertensão que é em torno de 19,4% nas referências do SUS. Existem estados que chegam a 10% apenas, ou seja, de cada 10 hipertensos, apenas um controlado. E nós temos, por outro lado, outras publicações, aí já algumas publicações nacionais. Existe uma publicação que eu tive a oportunidade de escrever junto com o Renato Lopes, de 2018, mostrando que o paciente hipertenso tratado pelo cardiologista, em média no Brasil, tem 52% de controle. Então, vejam que a epidemiologia, quer dizer, o entendimento, o conhecimento da hipertensão no Brasil é assim, ele é fragmentado. É uma realidade para o SUS, uma realidade quando está na mão dos cardiologistas. Por exemplo, na Liga de Hipertensão, o nosso sucesso em controlar a hipertensão arterial é de quase 90%, mas são conhecimentos fragmentados. E a mesma coisa em relação à prevalência de hipertensão. Esse é um aspecto que, em algum momento, esse país vai ter que enfrentar e começar a produzir evidências epidemiológicas de qualidade. Outras questões que, para mim, estão em aberto e algumas serão respondidas. Qual é o melhor método para diagnosticar a hipertensão arterial? Também pode parecer absurdo eu estar fazendo essa pergunta principalmente para os residentes a essa altura, né? Nós sabemos que o Rivarrote e o Koroktikov começaram a desenvolver a metodologia oscilométrica de medida de pressão por volta ali de 1900. Nós estamos falando de um método centenário e eu estou ainda hoje perguntando qual é o melhor método para medir a pressão arterial, para diagnosticar a hipertensão arterial. Por quê? Na última diretriz europeia, em 2018,
está publicado que o diagnóstico da hipertensão arterial não deve mais se basear apenas na medida de consultório, mas também nas medidas fora de consultório. Então, há um claro movimento de todas as sociedades científicas que trabalham com hipertensão para transferir a responsabilidade do diagnóstico da medida do consultório para a MAPA ou MRPA. Claro, um movimento, porque a medida no consultório ela é frágil, ela erra muito, ela erra em quase 45% das vezes. Erra como? Ela erra por questões relacionadas à hipertensão do avental branco ou hipertensão mascarada. Quando eu somo no meu diagnóstico de consultório a possibilidade de hipertensão do avental branco ou mascarada, eu tenho aí quase a metade de diagnósticos equivocados. Tem também um novo capítulo na diretriz, isso é uma novidade, será a primeira diretriz a trazer isso, que é o segundo capítulo. O título dele é Elevação da pressão arterial e dano cardiovascular. Vejam que eu não estou falando de hipertensão. Por quê? Porque também há um claro movimento das sociedades científicas para que a gente comece a entender que hipertensão arterial como uma causa de dano cardiovascular, ela começa muito antes de uma pressão maior que 140 por 90. Os estudos de Framingham já tinham mostrado para a gente que a partir de 115 por 75, à medida que eu vou aumentando a pressão, eu vou aumentando o dano cardiovascular. Por que se estabeleceu 140 por 90 como o ponto, o valor de referência para o diagnóstico de hipertensão? Porque 140 por 90 significa ter o dobro de eventos cardiovasculares quando eu comparo a 120 por 80. Mas vejam que nesse hiato entre o 115 por 75, que foi arredondado para 120 por 80, existe um aumento de risco que é progressivo. E o que é mais importante, hoje já se sabe que quanto mais cedo eu identifico essas pessoas e quanto mais cedo eu começo a tratar essas pessoas, mais eu protejo. O que eu estou querendo dizer, aonde eu estou querendo chegar? Eu tenho convicção que nós estamos caminhando para, ainda não estamos prontos para isso, mas nós estamos caminhando para, num futuro não muito distante, identificar aquelas pessoas que têm uma predisposição importante para o desenvolvimento de hipertensão e tratar essas pessoas para impedir que elas evoluam para a hipertensão arterial. Aí sim nós estaremos realmente promovendo uma proteção cardiovascular muito mais eficiente do que hoje. Weimar está viajando. Bom, há 4 dias foi publicado um artigo mostrando que quando eu tenho um aumento de resistência vascular total ou de pressão arterial sistólica central, que é uma medida que a gente já faz bastante, de medida central da pressão, eu identifico aquelas pessoas que ainda não são hipertensas, mas que se tornarão no futuro próximo. Então, isso está acontecendo claramente, e o capítulo 2 da diretriz é inteiro dedicado a esse debate, né? A questão dos biomarcadores como identificadores precoces de lesões subclínicas. Uma outra questão em relação a esse valor de referência, existe um debate muito interessante. Os americanos, na diretriz de 2017, mudaram a classificação de hipertensão arterial. Todos vocês sabem que, pela diretriz americana, a partir de 130 por 80, ou seja, aqueles indivíduos que têm uma pressão maior ou igual a 130 por 80 já são considerados hipertensos. Isso não foi seguido pelos europeus, que mantiveram essa classificação entre 130 por 80 e 140 por 90 como normal alta e consideram hipertensos somente aqueles com a pressão maior ou igual a 140 por 90. Esse é um debate que está muito acirrado na diretriz brasileira, porque a verdade é que existem várias questões envolvidas quando nós propomos uma mudança de classificação como essa que os americanos fizeram. Primeiro é que nós temos que ter uma base científica sólida para afirmar isso.
Os americanos fizeram um raciocínio um tanto quanto estranho. Eles se basearam muito nos resultados do estudo SPRINT, que foi publicado em 2015. O estudo SPRINT mostrou, o estudo SPRINT foi um estudo de metas de redução da pressão arterial, não foi um estudo epidemiológico para definir aumento de pressão e aumento de risco. Então, é estranho você usar um estudo como esse para mudar uma classificação de hipertensão arterial. Mas o estudo SPRINT mostrou que metas mais baixas na redução da pressão arterial protegem mais. Eles compararam metas abaixo de 140/90 versus metas abaixo de 120/80. E realmente mostraram isso. Mas esse é um estudo de metas, eu volto a insistir. Nós não temos ainda estudos, na nossa opinião, e aí é uma opinião pessoal e uma opinião de boa parte das pessoas que estão trabalhando na diretriz brasileira e da maioria dos europeus, nós não temos evidências para mudar a classificação da hipertensão. Então, provavelmente isso não vai acontecer, mas o que vai acontecer claramente é um debate mais profundo sobre o tratamento do indivíduo portador de uma pressão normal alta ou pré-hipertenso, pelas razões que eu já comentei anteriormente. Ou seja, existe esse movimento para começar a tratar cada vez mais cedo aquele paciente que já tenha uma elevação da pressão arterial, mesmo que ele ainda não seja hipertenso. Mas eu posso ter um pré-hipertenso que já tenha alterações em biomarcadores, que já tenha algum sinal de dano vascular, que já tenha alguma alteração que me permita propor, além do tratamento não medicamentoso, o tratamento medicamentoso. Então, esse é um debate que ainda está bem acirrado. Nós teremos uma plenária com todas as pessoas que estão trabalhando na diretriz para discutir um pouco melhor essa questão. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho de tratamento, aliás, talvez para os residentes seja o mais interessante, né? Eu vou só me permitir, e o Maurício me ajudou ontem com isso, nós estamos também, nesse momento, escrevendo uma diretriz junto com o grupo do GENCA, de hipertensão arterial e espiritualidade, e esse é um aspecto que será bastante interessante nessa diretriz, que é inserir no tratamento não medicamentoso, como vocês muito bem conhecem, todas aquelas orientações que nós já fazemos ao nosso paciente. O tratamento não medicamentoso, no caso da hipertensão arterial, ele está baseado em pilares muito bem construídos: o pilar da redução do sal, o pilar da redução do peso ou manutenção do peso ideal e da atividade física. Essas são as 3 orientações que mais contribuem para a redução da pressão arterial ou para evitar que o indivíduo evolua para o desenvolvimento de hipertensão, mas existem outras orientações que também são interessantes e são úteis. Hoje se fala muito, por exemplo, na inserção do hábito do azeite de oliva como um hábito de proteção, não só em relação à pressão arterial, mas cardiovascular também. O estudo de tratamento não medicamentoso mais robusto que nós temos foi um estudo publicado no New England Journal of Medicine em 2018, que é um estudo lá do grupo do meu orientador do pós-doutorado, do COCA, em que eles compararam dieta mediterrânea, milhares de pessoas com dieta mediterrânea, mas em um grupo eles adicionavam a ingestão do azeite de oliva extra virgem como algo de rotina, além de toda a dieta mediterrânea, e fizeram um segmento de mais de 4 anos e mostraram a redução de mais de 20% em desfechos cardiovasculares pela adição rotineira da ingestão do azeite de oliva extra virgem. É o estudo mais robusto que nós temos com tratamento não medicamentoso, um estudo randomizado que mostrou esse nível de proteção. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para dizer que a gente sempre deve orientar aos nossos pacientes esse cuidado com a saúde, e pela primeira vez também a diretriz brasileira, e acredito que seja a primeira vez que uma diretriz, mesmo entre as internacionais, traga a abordagem da espiritualidade, entendendo a espiritualidade como algo totalmente distinto de religiosidade ou religião, mas sim a busca ou a orientação desse bem-estar espiritual, desses bons sentimentos, porque
também existem muitas evidências que mostram que essa busca é capaz de diminuir os valores pressóricos em todos nós. Mas, saindo um pouquinho do não medicamentoso e entrando no tratamento medicamentoso, acho que aqui, apesar de ser o que mais interessa, ou costuma mais interessar a todos nós médicos, eu acho que aqui nós não vamos ter muita novidade, não. Nós estamos num momento dentro da hipertensão arterial em que não existem novas drogas disponíveis. Teremos, não, assim, nos próximos anos, tem alguns fármacos sendo testados bastante interessantes, mas ainda não disponíveis. Mas, assim, o pilar do tratamento da hipertensão arterial, ele está hoje pautado, baseado na combinação de fármacos. Esse movimento também veio acontecendo claramente. Os europeus, em 2018, chegaram a afirmar que, em todos os cenários da hipertensão arterial, nós deveríamos começar o tratamento já com combinação de fármacos. Na diretriz brasileira de 2016, a recomendação é um pouquinho diferente. A gente fala, em 2016, que nos hipertensos de estágio 2 e 3, sempre começar o tratamento com combinação de fármacos, e no estágio 1 de risco alto, com combinação de fármacos, e nos de risco baixo e moderado, com monoterapia, mas tem um parágrafo na diretriz dizendo que, se eu entender que a minha estratégia, mesmo no estágio 1 de risco baixo ou moderado, seja com a combinação, que eu poderia começar com combinação de fármacos em doses baixas. Então, provavelmente, nessa nova diretriz, nós vamos assumir que a combinação de fármacos para todos os cenários da hipertensão arterial seja a estratégia mais interessante. Por quê? Porque quando eu combino fármacos, todos vocês sabem disso, eu vou atuar em mecanismos diferentes e, com isso, eu consigo usar doses mais baixas, diminuir a chance de efeito colateral, atuo em mecanismos diferentes, aumento a efetividade, eu reduzo a pressão arterial mais rapidamente, e atingir as metas mais rapidamente é importante, porque quando eu atinjo as metas mais rapidamente, eu aumento o nível de proteção do meu paciente. Existia um entendimento equivocado que, no caso da hipertensão, eu poderia esperar meses e meses até atingir as metas de controle da pressão arterial, o que é um grande equívoco. Hoje já se sabe que alguns meses de atraso nessa obtenção das metas desejadas significará, ao final de 10, 15 anos, um aumento na mortalidade desses indivíduos. Então, a gente não deve perder tempo no controle da hipertensão arterial, e, por isso, a estratégia voltada para a combinação, ela ganha toda essa força. Provavelmente, o que nós vamos ter é o uso da monoterapia para aqueles pacientes pré-hipertensos. Assim, eu não tenho dúvida que nós estaremos cada vez mais e mais tratando a pré-hipertensão com medicamentos também, por conta do que eu já comentei. Quais fármacos? O que está claro hoje é que, em termos de combinação, diferente do que nós chamávamos antes de drogas de primeira linha, né, a gente dividia o tratamento da hipertensão nas drogas que bloqueiam o sistema renina-angiotensina, aldosterona, antagonistas de canal de cálcio, bloqueadores de receptor de angiotensina e diuréticos. A gente tinha essas 4 possibilidades de combinação, e depois, não atingindo as metas, a gente ia partindo para outras drogas em associação. Hoje não é mais esse quadrado, é quase um triângulo, né? A gente tem as drogas que bloqueiam o sistema renina-angiotensina, diuréticos e antagonistas de canal de cálcio, e vai tentar trabalhar essas fases iniciais do tratamento da hipertensão arterial, combinando essas classes a depender do perfil do meu paciente, né? Beta-bloqueador, ele ficou mais restrito a situações específicas, principalmente aqueles pacientes que têm uma situação onde o bloqueio de receptores beta é interessante. Pacientes, por exemplo, que tenham fibrilação atrial ou outras taquiarritmias com frequência alta, portadores de doença arterial coronária, enfim, uma série, a própria enxaqueca, aqueles pacientes hipertensos que têm quadros frequentes de enxaqueca, situações muito específicas. Não sendo assim, o beta-bloqueador ele fica meio que
como uma droga de segunda linha, né? Essa é uma discussão também que está bem interessante, se a gente vai colocar o beta-bloqueador realmente como uma droga de segunda linha no caso da hipertensão arterial. Não estou aqui de forma alguma desmerecendo o beta-bloqueio em uma série de outras situações da cardiologia. Mas o fato é que a gente termina, então, pensando muito com essas três classes de fármacos e começa a pensar na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava droga, naqueles cenários mais de hipertensão arterial resistente, né? Quer dizer, aquele paciente hipertenso que eu não consegui controlar a pressão arterial com essas três classes, usando nas doses adequadas, ele já começa a ser considerado como um paciente portador de resistência e uma necessidade de outros fármacos. Nós até conseguimos aprovar agora no arquivo, deve sair nos próximos meses, um artigo que se chama, eu não vou lembrar o título, mas é Tratamento da Hipertensão Arterial Resistente. O título é da quarta à oitava droga, justamente avaliando as evidências científicas para essa combinação de fármacos sequenciais naqueles pacientes hipertensos resistentes ou refratários ao tratamento. Esse é um debate bem interessante. Eu acho que isso a gente pode deixar para essa segunda etapa, se houver esse tipo de dúvida por parte dos residentes. Metas. Aqui, sim, nós vamos ter muita coisa para discutir, tem muita dúvida, diferente do que se pensa. Vejam que tanto a diretriz europeia quanto a americana foram concordantes em dizer que a meta deve ser abaixo de 130/80, não é? Os europeus ainda criaram um aspecto muito interessante, eles colocaram a meta de controle da pressão arterial num extrato que vai de 120 a 130, de 70 a 80, ou seja, dizendo que a gente também não deve abaixar demais a pressão e trazendo, no caso dos europeus, a questão da curva J. Quando eu abaixo muito a pressão arterial, eu aumento a chance de complicações cardiovasculares. Será que essas respostas já estão tão claramente definidas assim? Certamente que não. Existem questões em aberto se, por exemplo, se eu começar a tratar o meu paciente pré-hipertenso ou hipertenso muito cedo, ou seja, esse paciente não teve dano vascular, ele não teve lesões decorrentes da elevação da pressão arterial, consequentemente, ele é um indivíduo que tolera níveis pressóricos mais baixos. Então, será que naquele indivíduo que eu começo a tratar muito precocemente, existe curva J? Provavelmente não, mas essa pergunta não tem resposta ainda. E nesses indivíduos, numa estratégia como essa, eu poderia buscar reduções maiores da pressão arterial, inclusive do que os 120/70. Existem perguntas em aberto, por exemplo, como é que é a meta de redução da pressão arterial em pacientes portadores de diabetes, porque o SPRINT, por exemplo, não incluiu diabéticos na sua análise, ou mesmo em pacientes pós-AVC, ou mesmo em pacientes portadores de doença coronária, né? Nós temos estudos publicados, o ACCORD, por exemplo, que demonstrou que em pacientes com doença coronária e diabéticos, a redução mais importante da pressão arterial não teria benefício, e que teria algum benefício no paciente com AVC. Mas essas perguntas estão aí, estão em aberto, e aqui eu quero comentar com vocês um aspecto que é para a gente se orgulhar e me parece estar bem alinhado com essa mudança que o Brasil, que o país precisa ter em gerar produção científica de qualidade. Existe um estudo grande que se chama Optimal, que é um estudo coordenado pelo Otávio Berwanger, pelo grupo do Einstein. Eu estou no steering committee desse estudo. São 15 mil pacientes, avaliando 9 mil pacientes hipertensos com diabetes e 6 mil pacientes hipertensos pós-AVC, com metas mais agressivas de redução da pressão arterial. Esse estudo está sendo acompanhado de perto por toda a comunidade científica mundial, porque ele vai oferecer justamente essa resposta se nos pacientes pós-AVC ou no pós-diabético nós poderíamos buscar metas mais agressivas. Eu estou falando aqui abaixo de 120/80, em comparação a 140/90. Tratamento da hipertensão arterial no paciente idoso, problema, uma dificuldade, muita questão a ser discutida em relação a isso.
de resistente eu já comentei. Eu acho que tem aqui um aspecto bem interessante, principalmente pelas diversas pessoas no grupo de vocês que trabalham na intervenção, na medicina intervencionista, que é o aspecto da desnervação renal ou denervação renal. Até o nome gera polêmica, né? Porque o nome correto, segundo os preciosistas, é desnervação renal. Enfim, mas esse é um tema que está sendo retomado agora, com novos catéteres, que tem uma capacidade de ablação já mais efetiva e em espiral, inclusive o nome do catéter é Spiral, e que está suscitando aí um debate interessante se essa metodologia ela poderá ser utilizada nos pacientes portadores de hipertensão arterial resistente. E as questões de medicina à distância, que nós vamos ter que discutir isso nessa diretriz, a questão de telemonitoramento, não estou falando aqui de telemedicina, mas no caso da hipertensão, de telemonitoramento, só para vocês entenderem. Por exemplo, no Optimal, imagina só o cenário, 15 mil pacientes sendo acompanhados, sem poder ver esses pacientes desde março. Como é que a gente decide se vai ajustar medicação para esses pacientes se a gente não está medindo a pressão deles? Então, nós estamos desenhando uma estratégia para o Optimal, inclusive temos uma reunião essa semana do Steering Committee, nós estamos desenhando um protocolo de automedida de pressão e vamos entregar aparelhos de pressão para todos esses pacientes e eles vão começar a medir as suas pressões em casa e vão, através de um aplicativo, compartilhar essas medidas com os seus médicos para que essas decisões possam ser tomadas. Então, esse tipo de conduta vai ser cada vez mais frequente no nosso dia a dia. Eu não vou apresentar os slides, porque eu já utilizei os meus 30 minutos, mas é só para mostrar para vocês que assim, tudo isso que eu disse aqui está baseado em evidências, que não foi por não preparar a aula não, viu, Maurício? Era só porque eu achei que, como é uma conversa entre nós e residentes, eu achei que valeria muito mais a pena trazer as dúvidas que existem, porque certamente todos eles já leram a diretriz, eles sabem o que está escrito, o que está posto, mas as dúvidas todos nós temos, inclusive eles. Então, por exemplo, aqui o que eu disse que está posto na diretriz europeia, que em relação ao diagnóstico, nós devemos usar as medidas tanto de consultório como fora do consultório, essas fragilidades da medida de consultório, as questões de diagnóstico precoce por biomarcadores. Até aqui, deixa eu ser um pouquinho vaidoso, tem um score de risco chamado SAGE, que é da pessoa que mais publica com biomarcadores hoje no mundo, que chama Charalambos Blakopoulos, é um grego. Ele conseguiu produzir um score que usa 4 critérios: idade, glicemia, taxa de filtração glomerular e pressão arterial sistólica, e validou esse score em população europeia para definir dano vascular precoce. E a Adriana Camargo, o projeto de mestrado dela é um projeto de mestrado que é justamente validando esse score em população brasileira. Então, a Adriana está trabalhando junto conosco e com o Vlacopoulos na validação desse score. Não podia deixar de citar a Adriana, porque eu sei que ela está aí com vocês, né? Trabalha aí com vocês. E isso aí, tá? Não vou ficar repetindo coisas, não, porque isso tudo aqui eu já comentei, tá bom? Mas era isso. Eu acho que eu trouxe muito mais dúvidas, mas era bem essa a intenção mesmo. Vou interromper aqui o compartilhamento da tela. É interessante, assim, quando a gente ouve a pessoa que, além de ter o conteúdo, sabe apresentar muito bem. Gostei desse seu formato aí de propor a discussão, porque a gente percebe que você já foi nos pontos chaves, a gente não precisou ficar dentro daquela aula tradicional de seguir slide. Muito legal. E a ideia era essa mesmo, assim,
Depois eu vou querer aí ouvir os residentes. Nós temos aí, estamos com 35 pessoas conectadas. Você vê que o nosso contratempo em nada atrapalhou. O pessoal está ligadão aí porque sabe que tem conteúdo para ouvir. Weimar, a gente falou, você comentou aí de começar a tratar cedo, de combinação terapêutica, e talvez monoterapia nesse hipertenso leve, nesse pré-hipertenso, que é o termo atual, né? Tá, como é que você começa efetivamente? Você decidiu começar ali, o cara está ou na janelinha do 13/9, ou o próprio 14/9, você vai começar a tratar. Vamos começar aquele paciente nos seus 40, 50 anos, sem nenhuma comorbidade importante, sem nenhum lesão de órgão-alvo já marcada. Você, no consultório, já começa combinando, e qual combinação que você começa? Perfeito. Então, assim, primeiro, provavelmente nós vamos trocar esse termo pré-hipertenso. Assim, nós já tivemos muitas idas e vindas. Provavelmente o termo será normal alta, que é o termo adotado pelos europeus, para tentar uniformizar um pouquinho, porque é sempre um problema. A gente usa um termo, eles usam outro, até para você publicar alguma coisa em relação a isso é complicado. Eu trato com medicamentos todos os meus pré-hipertensos, desde que eu tenha certeza que ele é pré-hipertenso. Weimar, Tá? Porque assim... vou voltar um pouquinho na mesma pergunta, você responder como você trata. Como que você dá esse diagnóstico assim? Vamos lá, certamente com mapa, estou presumindo que você pede a mapa. A partir da carga pressórica acima de 50, assim, uma mapa já, isso aí você já considera ele pré-hipertenso ou normal alto e já começa? Como é que é lá, assim, suas primeiras consultas? Então, nós temos uma publicação, Maurício, que eu hoje consigo correlacionar, porque o grande problema o pré-hipertenso, o diagnóstico é a pressão maior ou igual a 130/80, entre 130/85 e 140/90. Até esse é um pouco confuso, porque a diretriz europeia ela tem o pré-hipertenso 1 e o pré-hipertenso 2, é um negócio meio confuso, tá? Que vai de 120 a 130, de 80 a 85, de 130 a 140 e de 85 a 90. Então, assim, como eu falei, nós vamos uniformizar isso, e a ideia é considerar aquele portador de normal alta, de uma pressão normal alta, com maior chance já de algum dano vascular, justamente esse que está com a pressão entre 130 e 140 e 85 e 90. Então, é um indivíduo que já se aproxima mais do 140/90. Entenda, eu publiquei um artigo no Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Entenda que se eu faço a MAPA ou a MRPA nesse paciente pré-hipertenso, pela medida do consultório, 19, alguma coisa por cento deles, na verdade, já são hipertensos e tem o que a gente chama de hipertensão mascarada. A pressão no consultório ainda não chegou no 140/90, mas ele tem uma pressão maior do que o valor de referência na MAPA ou na MRPA. Então, assim, não tem como lidar com esses indivíduos pré-hipertensos sem fazer MAPA ou MRPA. Não tem. Aí, baseado na MAPA ou na MRPA, se os valores concordam que esse indivíduo seja ou já um hipertenso ou mesmo um pré-hipertenso, eu inicio o tratamento. Se esse indivíduo tem um valor de MAPA ou MRPA completamente normal, esquece. Ele não é pré-hipertenso, eu não vou tratar esse indivíduo. Mas uma vez que eu confirme esse diagnóstico, e aí você pode me perguntar, tá, mas qual é o valor de referência para uma pré-hipertensão na MAPA ou na MRPA? A gente não tem isso publicado. Na verdade, tem. Eu também participei dessa publicação. Nós publicamos o ano passado, deixa eu só mostrar aqui para vocês rapidinho, deixa eu sair aqui, para ver se eu consigo fazer um negócio. Nós publicamos no ano passado, 2019,
Porque veja só que interessante, a diretriz americana fez um negócio que nós consideramos uma coisa meio absurda. Eles publicaram na diretriz americana os valores, baseado no valor que eu tenho no consultório, qual seria o valor que eu esperaria ter na mapa, seja na medida do dia ou da noite ou de 24 horas. Eles fizeram meio que uma equivalência. Então, eu poderia, baseado nisso daqui, dizer, não, então o pré-hipertenso eu vou esperar na mapa que ele tenha esses valores. E baseado nessas comparações, eu poderia confirmar ou não o diagnóstico de pré-hipertensão. Na verdade, isso aqui é uma bobagem, está errado, porque chega ao absurdo deles colocarem essa tabela e não referenciar a tabela. De onde eles tiraram isso? Na verdade, eles fizeram uma coisa que eles achavam que era, e aí nós publicamos em 2019 no Journal of Hypertension uma avaliação com, se não me engano, foram 19 mil pacientes, é um N bastante robusto, fazendo sim essa correlação. Quer dizer, quando eu tenho, por exemplo, na medida do consultório, uma pressão sistólica de 130, qual é o valor de referência que eu espero ter na MRPA, que é de 123 para não tratados e 125 para tratados. Então, eu consigo hoje ter parâmetros de referência para pré-hipertensão também pela MAPA ou pela MRPA, baseado nessas publicações. Tá? E isso vale tanto para a pressão sistólica quanto para a pressão diastólica. Então, quando o 130 de pressão sistólica no consultório equivale, no não tratado, a 123 na medida fora do consultório ou 125 no paciente tratado. Eu posso usar isso como um norte para definir tratamento, tanto para sistólica quanto para diastólica. Então, assim, uma vez que eu tenha certeza que eu estou diante de um paciente pré-hipertenso, eu inicio o tratamento não medicamentoso e medicamentoso. Medicamentoso com monoterapia. Eu não me sinto ainda à vontade, por conta de não ter evidência para isso, de tratar com combinação o pré-hipertenso, porque aqui o que eu quero é muito mais promover uma proteção vascular do que uma redução da pressão arterial. Mas, alguns de vocês sabem, eu trabalho muito com avaliação de medida central da pressão arterial, avaliação de velocidade de onda de pulso, pressão sistólica central, resistência vascular, e eu utilizo, tanto lá na Liga de Hipertensão Arterial como no consultório, a análise de biomarcadores nesses pacientes pré-hipertensos. Se eu tenho um pré-hipertenso que já tenha dano vascular, que já tenha, por exemplo, aumento de velocidade de onda de pulso, aí eu me sinto mais à vontade para fazer combinação em doses baixas. Se é um pré-hipertenso sem dano vascular, eu sou um pouquinho mais cauteloso e a tendência é usar só a monoterapia. É isso que está sendo muito discutido no capítulo 2 dessa diretriz, que é justamente esse capítulo que começa a discutir o olhar para o paciente hipertenso por biomarcadores. Isso é uma tendência mundial. E no capítulo de tratamento, que vai começar a abordar o tratamento do pré-hipertenso. Weimar, e você tem essa droga, essa mono, você tem uma preferência específica por grupo, pessoal ou baseada nos dados científicos? Bloqueio do sistema renina-angiotensina é a minha preferência. Tá? Pelas ações, não somente na pressão arterial, mas cardiometabólicas. Né? Quando a gente avalia fármacos antihipertensivos mais efetivos em reduzir espessura de camada médio-intimal, em reduzir a velocidade de onda de pulso e, consequentemente, aumentar a elasticidade, a complacência arterial, nós vamos trabalhar com inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores de receptor de angiotensina, antagonista de canal de cálcio. Então, a gente restringe nesse paciente onde eu estou iniciando o tratamento muito precocemente, a gente termina restringindo
as opções para bloqueio do sistema renina-angiotensina e quando combinação com antagonista de canal de cálcio. Pessoal, alguma outra pergunta aí da plateia? Ô, Weimar, bom dia. Estou entrando aqui. Eu vou pular para o hipertenso idoso depois, mas deixa o Flávio falar. Weimar, bom dia. Obrigado aí pela disponibilidade aí para estar conosco. Eu tenho uma pergunta, Weimar. Foi publicado um estudo há algum tempo, eu não me lembro o nome, mostrando que a tomada do medicamento à noite teria um impacto melhor do que pela manhã. Isso mudou alguma coisa? Qual que é a sua posição em relação a isso? Flávio, isso mudou assim, radicalmente. Esse foi um debate enorme que aconteceu nos últimos congressos. O nome do autor é Hermida. O Hermida é um investigador espanhol, ele publica muito, mas os resultados dele são sempre muito polêmicos. E ele mostrou que se você utilizasse fármacos antihipertensivos à noite, e você tinha uma redução expressiva inclusive de mortalidade cardiovascular. Eu lembro que na época eu perguntei pro Coca, que também é da Espanha, lá da Universidade de Barcelona, e o Coca, muito assim, elegantemente, ele meio que colocou em dúvida esses resultados, porque eles vão numa direção muito diferente de tudo que está publicado. Não tem 10 dias, esses estudos do Hermida foram retratados, eles foram retirados, porque havia grandes problemas com os bancos de dados, e esse estudo foi publicado, se não me engano, foi no New England, não, foi na European Heart Journal. Ele foi retratado, foi retirado e foi pedido para desconsiderar todas essas publicações, porque não existe confiabilidade nos dados em relação a isso. Coincidentemente, ontem eu estava revisando o capítulo de metas da diretriz e as pessoas que escreveram o capítulo têm um parágrafo inteiro tratando dessas questões de metas, de tentar obter uma redução maior da pressão no período noturno, e eu pedi para tirar tudo isso, porque esquece essa publicação, ela não tem credibilidade científica. Impressionante, né? Como tem surgido isso, né? Despublicação de estudo, né? A gente viu recentemente aí da cloroquina, o Lancet despublicando o estudo, né? Joia, obrigado aí pela informação, porque eu vi esses dados aí, eu fiquei impressionado. Tudo que a gente aprendeu, né? Baseado em meia vida de droga, você vai inverter tudo e aí, de repente, o pessoal empolga e aí retira o estudo, esquece o que foi dito, né? Na verdade, assim, até para não deixar aqui uma falsa impressão para os residentes, eu acho que aqui são duas coisas bem diferentes. Essas publicações do Hermida, elas já vinham sendo questionadas há muito tempo. A comunidade científica, os próprios europeus, o Brian Williams esteve conosco. O Brian Williams, para os residentes, é o coordenador da diretriz europeia de hipertensão. Ele esteve conosco ano passado aqui no Brasil, e ele também falou muito mal dessas publicações. Então, isso já vinha sendo questionado e houve essa retratação há algum tempo. Eu acho que é totalmente diferente do cenário das publicações com a Covid, porque aí existe uma mistura de ciência com política, o que é uma mistura que não dá certo. E isso acontece não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Pressão da OMS, pressão de governo daqui e dali, e aí começam a sair publicações sem a revisão adequada do banco de dados. Eu acho que isso, estou falando isso só para que não fique nos residentes a impressão de que o que se publica não tem credibilidade. É justamente o contrário. Nesse caso específico da hipertensão, é algo assim isoladíssimo. A grande maioria das publicações, elas têm realmente grande credibilidade. Olha só, a Ellen fez aí uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: e as medidas não farmacológicas para esse tipo do paciente pré-hipertenso, mas sem alteração vascular, como primeira medida antes da monoterapia,
aquilo que você disse lá no passado, ó, o cara é pré-hipertenso, então vamos dar um prazo para ele, né, para ver se ele normaliza isso, senão a gente entraria com droga. Então, assim, nesse assunto que você falou, ela fala, e essas medidas não farmacológicas para o tipo de paciente pré-hipertenso sem alteração vascular como primeira medida antes da monoterapia. Alguma experiência sobre isso? Vai mudar, assim, porque eu entendendo essa história vai mudar, né? O pré-hipertenso, ao invés de a gente esperar aquela história do risco, 3, 6 meses, para só então entrar com droga, o que você diz? Então vamos já entrar com medicamento já associado? Então, Ellen, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que ela me dá aqui uma possibilidade de comentar algumas coisas bem interessantes. Primeiro, assim, eu acho que medidas não farmacológicas ou hábitos de vida saudáveis, isso é orientação que nós temos a obrigação de fazer para todas as pessoas, né? Do normotenso ao pré-hipertenso ao hipertenso. Então, assim, a pergunta que eu estou entendendo que você está fazendo é, bom, porque antes, os mais jovens não vão lembrar disso, mas o Maurício, o Flávio, o Max, tem aí uma idade parecida com a minha, eles são um pouquinho mais velhos, mas uma idade parecida com a minha, eles vão se lembrar que as diretrizes de hipertensão há 12, 16 anos, elas falavam assim, no hipertenso estágio 1 ou mesmo estágio 2, você vai iniciar tratamento não medicamentoso, chegou-se a dizer aguardar até 12 meses. Aí, se você não controlasse a pressão, você começava com o medicamentoso. Aí, depois isso caiu para 6 meses, depois isso caiu para 3 meses. Hoje, no hipertenso, a ideia identificou tratamento não medicamentoso e tratamento medicamentoso. Ah, mas e se a pessoa, por exemplo, é um obeso, começou a fazer atividade física, perdeu peso, tira o remédio, não tem problema nenhum, né? Mas você não perdeu tempo em controlar a pressão desse indivíduo. Isso para hipertensão arterial está muito bem definido. Não tem por que você ficar esperando, né? Você inicia com os 2 tratamentos, depois vai ajustando. Se não precisar de remédio, ótimo, melhor ainda. Essa resposta não existe para o pré-hipertenso. É lógico, será que no pré-hipertenso a gente não deveria começar com tratamento não medicamentoso e esperar? Eu acho que não. Eu acho que o raciocínio deve ser o mesmo. Eu sei que a pressão ideal, principalmente se eu diagnostico muito precocemente, é abaixo de 120/80. É aquele nível de pressão onde o valor da pressão não incorre em aumento de risco cardiovascular. Então, se eu estou com uma pessoa que está com 135, 136/80 e alguma coisa, por que eu não vou trazer essa pressão para o nível mais baixo? Se com medicamento e também sem medicamento, eu acho que com os 2. E se lá na frente eu não precisar de medicamento, eu tiro. Esse é o meu racional, tá? E é o racional que está sendo adotado cada vez mais pelos americanos e pelos europeus também. Mas você tem toda... Se você me perguntar assim, qual é a evidência científica que te permita dizer que eu não deveria, por exemplo, começar com tratamento não medicamentoso, esperar X meses e somente depois começar o tratamento medicamentoso? Não existe, eu não tenho essa resposta baseada em evidência científica. Tá? Eu tenho essa resposta baseada no que eu já comentei para vocês. Aqui é uma coisa muito mais de prática clínica, entendendo que o diagnóstico precoce, o tratamento precoce aumenta o nível de proteção dos pacientes. Assim, desculpa, vou só fazer um último comentário, mas lembrem-se que hipertensão arterial é a principal causa de morte em todo o mundo. Nós estamos falando da doença que mais mata no mundo. Existe uma ideia muito equivocada de que é uma doença de pouca gravidade. Não tem como ser se ela mata 10 milhões de pessoas todos os anos. Então, assim, a gente tem que mudar a chavinha de como a gente olha para a hipertensão. A diferença é que é uma doença que começa hoje e vai matar daqui 15 anos. Né? Diferente do câncer, que começa hoje e mata muito nos próximos 5 anos. Hipertensão, não. Eu tenho que fazer análise de risco global nesse indivíduo. Não adianta eu ficar aplicando
score de risco para os próximos 10 anos, o início da doença, vai dar baixo. Mas é a doença que mais mata no mundo. Então, eu acho que a gente tem que começar a iniciar precocemente a intervenção e atingir as metas nesses pacientes. Maurício, você falar de idoso aí, e aí, Maurício, no gancho da sua fala aí, você fala e já complementa aí com a pergunta da Raquel, que ela fala o seguinte: metas hipertensivas para idoso hipertenso octogenário. Valores mais permissivos? Interroga. Então já emenda com as coisas do idoso aí, Maurício, aí chega o Beth. Eu ia nessa linha da Raquel aí mesmo, da gente pular, porque a gente fala muito da hipertensão inicial por ser muito prevalente. Mas a dificuldade que eu vejo maior, Vimar, é a do idoso mesmo. Assim. Primeiro, o que a Raquel está questionando, se a gente é mais permissivo na meta. Segundo, como é que traz esse idoso, porque às vezes você usa lá os 3 medicamentos em dose alta, o paciente adere, mas dificilmente você baixa ali a sistólica, principalmente, né? E hoje, quando a gente fala em idoso, tem aquele idoso de 70 que o cara é inteiraço, ativo, trabalhando, faz exercício físico, e tem o idoso de verdade, o octogenário, o velhinho, né? O senil. Então, dá uma passada nisso aí pra gente. Então, esse é um capítulo à parte no tratamento da hipertensão arterial. Acho que a gente ainda tem muito para aprender. Tem alguns aspectos que eu acho que dificultam muito a abordagem nesse paciente. Primeiro, eu acho que a gente vai ter que começar a olhar para esse indivíduo não somente pelo critério cronológico, ou seja, pela idade, mas principalmente pela questão de fragilidade. Então, assim, a gente tem que, pelo menos, é o que a gente está construindo como recomendação nessa diretriz. Tem uma publicação do American College recente também sobre isso, que aborda esse aspecto, que a gente tem que olhar sempre no idoso, idade e fragilidade. É completamente diferente o idoso frágil do idoso, como você comentou. Assim, todos nós temos pacientes com seus 80 anos, inclusive, assim, ativos, trabalhando, fazendo a sua atividade física, totalmente diferente daquele velhinho que está ali com dificuldade de levantar de uma cadeira, já com uma perda importante de massa muscular, completamente diferente. Esse é um aspecto. E as metas são diferentes. Nesse idoso frágil, eu tenho que tomar muito cuidado com a redução mais expressiva da pressão arterial, que é a pergunta que a Raquel faz, né? Se a gente deveria ser mais permissivo. Eu acho que nesse idoso a gente tem que ser mais permissivo, no frágil, tá? Embora até sobre isso existem muitas dúvidas. Mas uma outra questão é que, do ponto de vista fisiopatogênico, à medida que nós vamos envelhecendo, e aí eu estou ensinando Padre Nosso para vigário, principalmente para o pessoal aí da hemodinâmica, mas à medida que eu vou envelhecendo, existe uma série de alterações estruturais no leito arterial. Eu vou tendo fragmentação de elastina, aumento de deposição de camada de colágeno na camada média das artérias, com isso eu vou perdendo elasticidade arterial. Esse fenômeno, que é o fenômeno de arteriosclerose, precede o fenômeno de aterosclerose, que já é uma evolução desse dano vascular, e o idoso vai tendo tudo isso, calcificação, aterosclerose. Chega a um ponto que as grandes artérias do idoso, elas quase que funcionam como um tubo, né? Elas perdem aquela capacidade de elasticidade. É muito interessante porque quando a gente faz análise de pressão central no paciente idoso, o que eu espero como normal? O normal é que a pressão nas grandes artérias, na aorta, por exemplo, seja menor do que a pressão na braquial, em torno de 10 a 14 milímetros mais baixa, porque a aorta é mais elástica. À medida que eu tenho um idoso mais doente ou com mais dano vascular, essas pressões vão se igualando, inclusive. Eu tenho casos onde o valor de pressão sistólica central é igual de pressão sistólica periférica, ou seja, eu não tenho elasticidade arterial. Por que eu estou dizendo isso? O que vai acontecer nesse idoso? A pressão sistólica vai lá para cima, porque o que controla esse aumento da pressão sistólica é a complacência. Se eu tenho uma artéria complacente, quando eu tenho o débito cardíaco, essa coluna de sangue entra nas grandes artérias, eu tenho uma distensibilidade, não existe um grande aumento da pressão. No paciente idoso, eu não tenho isso.
Então, entra a coluna de sangue, não tem acomodação, a sistólica vai lá em cima. O que eu começo a ver no idoso? Hipertensão sistólica isolada. Aquele idoso que tem 180 por 80, né, de sistólica e diastólica. E aí é uma novela. Como é que eu abaixo a pressão desse indivíduo se quando eu abaixo uma, eu abaixo a outra? Aí é a dificuldade. Tratar hipertensão sistólica isolada nesse tipo de paciente é uma novela, porque ele tem grande variabilidade da pressão, ele ficou ansioso, ou qualquer coisa, a pressão vai lá em cima, daí a pouco ela está lá embaixo, você aumenta a droga desse indivíduo, essa pressão cai muito, mas aí ele fica nervoso, e esse paciente fica voltando no nosso consultório o tempo todo, todos vocês sabem disso. Então, isso é um desafio, o que a gente trabalha muito nesse tipo de paciente é olhando variabilidade de pressão e sendo permissivo, sim, tanto com valores mais altos quanto com valores mais baixos. Um aspecto que ajuda muito é trabalhar não com a pressão periférica e sim com a pressão sistólica central, porque essa tem uma variabilidade um pouquinho menor, então a gente termina, quando é possível, guiando o tratamento com base nos valores centrais de pressão sistólica e não nos valores periféricos. Mas é difícil, as metas elas devem ser ajustadas para essa questão da fragilidade ou não. No idoso que não é frágil, as metas devem ser semelhantes ao paciente adulto. No idoso frágil, a gente deve ser mais permissivo, se discute aí 150 ou 140 como meta e jamais o 130 nesse idoso especificamente. Alguém mais aí, turma? Bom, se não tiver, eu sou meio ladrão de microfone, viu, Weimar? Maurício, deixa eu falar um pouquinho, pai. Não, você... Ô, Weimar, eu estava assistindo a sua live ontem de espiritualidade e tal, achei muito interessante isso e te confesso que eu nunca aprofundei sobre isso. Eu queria uma dica sua aí de por onde começar, recomendação de literatura, alguma coisa para avançar nesse campo aí, que eu acho muito interessante. Oi, Flávio. Cara, assim, primeiro deixa eu te dizer que eu tô engatinhando nesse aspecto também. Eu, assim, tenho me interessado muito por esse assunto, até por entender que a gente tem um caminho longo pela frente em relação a construir evidências científicas sólidas, falando de espiritualidade e hipertensão especificamente. Não tô jamais dizendo que a gente não deve buscar e estimular nos nossos pacientes essa questão do bem-estar espiritual, porque isso nitidamente está relacionado à maior proteção cardiovascular, e mesmo se não tivesse, se é um bem-estar espiritual, assim como o físico, é importante que a gente busque. Eu vou te recomendar que a primeira leitura que você faça, se não fez ainda, é da diretriz que o Urgência publicou. É muito interessante o que eles publicaram, tenta trazer para a prática do cardiologista como abordar essas questões e como trabalhar essas questões com os nossos pacientes, né? Tentar, em alguns aspectos, trazer essa situação para a mesa do médico e do paciente e tentar contribuir de alguma forma. Falando especificamente de hipertensão arterial, o que nós estamos tentando construir com esse posicionamento de hipertensão e espiritualidade é construir uma linha de pesquisa muito sólida em relação a isso. Eu até não comentei isso ontem lá na live, achei que não cabia, mas o Álvaro Avezum, todos vocês conhecem o Álvaro foi citado há 1 ou 2 anos como sendo um dos 10 cardiologistas mais reconhecidos em termos de produção científica no mundo, né? Foi um brasileiro que entrou nessa lista dos 10 cardiologistas com maior reconhecimento. O Álvaro, falamos, eu e ele, no domingo, e o Álvaro se propôs a ser o co-orientador da Maria Emília, que estava comigo ontem, minha aluna de doutorado, nesse trabalho que nós estamos construindo, que vai avaliar a espiritualidade como intervenção. Então, eu vou ter um estudo randomizado, avaliando a intervenção ou não da espiritualidade e mensurando
o impacto dessa intervenção em parâmetros vasculares, não somente pressão arterial, mas velocidade de onda de pulso e dilatação fluxo mediada, que é um método que a gente começa a trabalhar agora lá na Liga de Hipertensão, que avalia endotélio, né? Então, assim, tentando trazer, de alguma forma, contribuir para uma produção científica que gere mais dados em relação a isso. Mas tem muita coisa publicada, assim, é impressionante, coisas de grande valor científico. Tem um trabalho, se você quiser eu te mando esses trabalhos que eu li, por conta, inclusive, da live ontem. Tem um trabalho publicado em 2011 por uma autora da Harvard, do Brigham Young University, do grupo de estudos de jovens da Harvard, onde ela avaliou, através de questionários de bem-estar espiritual, não tem nada a ver com religião isso, questionários de bem-estar espiritual, e mostrou que aqueles indivíduos que tinham, que conseguiam ter no seu dia a dia, estar mais relacionados a essas ações que geram esse bem-estar espiritual, gratidão, perdão, prática da humildade, reconhecimento das pessoas, prática do bem, tem vários aspectos no questionário. Elas tinham, por mapa, pressões mais baixas, tinham menor atividade inflamatória, tinham menor resistência à ação à insulina e por aí vai. Então, assim, tem muita coisa interessante. Eu acho que nós temos aí, é algo que nós estamos começando a entender um pouquinho melhor, mas que certamente deve fazer parte não somente do nosso dia a dia, da nossa busca, mas entendendo que nós, profissionais de saúde, temos o papel de promover o bem-estar das pessoas, deve fazer parte também da nossa abordagem com os nossos pacientes. Legal demais, obrigado, e vou te cobrar aí no privado aí para você me mandar essa. Me manda uma mensagenzinha no WhatsApp que eu te encaminho esses artigos, tá bom? Tá, joia, obrigado. E aí depois, Flávio, você põe no nosso grupo aí. Ô, Max, você que é nosso coordenador, não sei como é que nós estamos de tempo. Weimar, nós estamos aí caminhando para as 9 horas, a turma está grudada aqui te ouvindo, não é à toa, não é sem razão. Obrigado pelo seu tempo aí, eu sei. Mas eu ainda vou fazer, se der tempo, viu, Max? Duas coisas, se você puder responder, eu não sei como é que tá. Bom, quem coordena essa sessão é o Adriano, mas eu assim, vou fazer um comentário aqui, a exemplo do que o Maurício acabou de falar. Tivemos um contratempo de ter que começar mais tarde, mas a turma está grudada aí. E nós, Weimar, também não somos da turma do Instagram, da live, não, né? Isso é tudo muito novo para a gente teve que se adaptar a isso para poder se comunicar melhor. Mas se eu tivesse uma live agora, eu estaria fazendo o que eu vejo as pessoas fazendo, dar um monte de coraçãozinho na sua aula. Viu? Fiquei muito feliz de ouvi-lo, da sua abordagem, a sua objetividade naquilo que tem importância mesmo nesse momento, e principalmente essa abordagem da espiritualidade, né? Falando do ser humano como ser humano, nessa história da humildade, do reconhecimento, da gratidão, que eu acredito também, com muita tranquilidade, que isso é protetor, é bom para todo mundo. Fiquei muito feliz em revê-lo, apesar da distância, né, da questão aí tecnológica que nos aproxima, e gostaria de parabenizar, nós estamos chegando ao final aí, o Maurição acho que fica com a última intervenção. Obrigado mesmo, né? Fique com Deus, obrigado por nos atender ao nosso pedido, e parabéns, está aí a sala cheia, né? Muita gente estendendo o horário, todo mundo se reajustando aí, obrigado mesmo, parabéns. Eu que agradeço, Marcos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Excelentes palavras, Max. Weimar, se der para falar rapidão aí, duas coisas. Hipertensão e exercício físico intenso. A gente sabe hoje que nós, os jovens entre 40 e 60, estamos aí correndo, fazendo maratona, crossfit, etc., musculação. Como é que está isso para o hiper... E a gente sabe que essa população tem muita gente hipertensa. É tranquila essa prescrição desde controlada? Dá E a última coisa, assim, você falou lá a última pergunta sua, telemonitoramento, acho que vai sair na diretriz. Você acha que a gente pode caminhar para um modelo que tem funcionado bastante nos diabéticos, notadamente os insulino-dependentes, daquele de o paciente aprender a ajustar medicamento e dose dependendo da sua medida? E hoje a gente mede lá, deu glicemia alta, o paciente joga insulina para cima, para baixo, etc. Acho que tem chance da gente caminhar para isso?
dessa individualização do paciente? Maurício, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês e obrigado pelas perguntas também. Acho que exercícios de alta intensidade, pressão arterial, é um tema muito interessante, que é o HIIT, né? O pessoal da educação física, da fisioterapia, tem trabalhado muito com isso. Nós temos uma linha de pesquisa forte sobre isso lá na Liga de Hipertensão, junto com o Paulo Gentil, que é um professor lá da UFG, uma das pessoas que mais publica sobre isso no mundo. Paulo Gentil é uma referência, uma pessoa no nosso estado, realmente um orgulho para todos nós. Sim, desde que você tenha a segurança, né, de que aquela pessoa pode fazer esse exercício de alta intensidade, é um exercício altamente eficaz, tanto em relação à redução da pressão arterial, quanto na melhora dos parâmetros metabólicos. Tá? Então, é uma opção interessante, porque você, inclusive, consegue fazer exercícios em tempos menores, né? Trabalhando com intensidades maiores em curto intervalo de tempo. Tem muito trabalho, inclusive, com as desglicemias, a inflamação, além de pressão arterial, mostrando benefícios. Eu estou com 2 alunas de doutorado trabalhando hoje com HIIT e pressão arterial e dinâmica vascular também. Em relação a telemonitoramento, eu acho que assim, você usou o exemplo do monitoramento da glicemia. Eu acho que o médico, o profissional de saúde, sempre tem que estar por trás de tudo isso, né? Eu acho que a gente vai evoluir. Na verdade, eu acho que nós já estamos evoluindo para o telemonitoramento da pressão arterial. A pandemia está acelerando tudo isso. Nós já estamos evoluindo para isso, mas é preciso haver um compartilhamento desses dados entre o médico e o paciente. Essa decisão, ela tem que ser uma decisão, a meu ver, e no caso da glicemia, eu vejo que existe um ajuste, o paciente vai amadurecendo, vai aprendendo, e provavelmente isso vai acontecer também com a pressão arterial, mas sempre com o seu médico ali na retaguarda, cuidando e orientando nas dúvidas que eventualmente aconteçam. Mas certamente nós vamos caminhar para isso. Só para compartilhar com vocês um aspecto, vocês sabem que eu tenho trabalhado muito com tele-MRPA, né? Com monitoramento não da AMPA, que é uma automedida, quer dizer, não é um protocolo, não é um exame, é uma medida aleatória, mas a MRPA, a gente tem trabalhado muito com o tele-MRPA. Hoje nós já estamos em todos os estados do Brasil com um banco de dados de 43 mil pacientes, que inclusive tem permitido todas essas publicações que eu mostrei ali para vocês. E nós vamos, com isso, muito em breve, poder ter dados epidemiológicos, aqueles dados que eu falei que faltam, estudos representativos da população brasileira. Muito em breve nós teremos, quando nós chegarmos aí perto dos 100 mil pacientes avaliados, já que nós só não estamos hoje em 2 estados do Brasil, no Acre e em Roraima. E isso vai acontecer com a AMPA, naturalmente. Esse mesmo grupo da tele-MRPA já está desenvolvendo um aplicativo que se chama TeleAMPA, em que a gente quer transformar isso numa rede social de hipertensos e médicos. Obviamente que isso é monetizado, o médico ele tem que receber pelo seu capital intelectual, mas isso vai acontecer no mundo inteiro. As pessoas todo mundo vai ter seu aparelho de pressão em casa, de boa qualidade, validado, como todo mundo tem um termômetro, as pessoas vão ter um aparelho de pressão em casa e vão saber medir a sua pressão arterial e vão poder compartilhar essas medidas com os seus médicos e com isso nós vamos ter um controle muito melhor da pressão arterial e uma adesão muito maior. Isso é um caminho que, a meu ver, é natural e tomara que aconteça. Excelente, acho que é isso, né, pessoal? Vamos seguir. Weimar, muitíssimo obrigado. Sabemos do seu contratempo aí essa noite, mesmo assim você se dispôs a estar aqui conosco até quase 9 horas. Obrigado por disponibilizar todo esse conteúdo. A gente ter aqui o coordenador da diretriz brasileira falando para a gente é motivo de honra, e ter um amigo é motivo de prazer sempre. Obrigadão, ótima semana, sucesso aí
na ciência, na coordenação, na formação dos jovens cientistas goianos. Eu ainda não tirei de cabeça a ideia de ser seu pupilo, hein? Você sabe que eu fui pupilo do Fernando Nobre, né? E agora acho que vou ser seu aí. Fui. Olha Aí, só. na época que ele estava iniciando os estudos da Losartana. Não baixava a Exatamente. pressão de jeito nenhum, né, Maurício? Exatamente. A dose era 50 Fernando é uma miligramas. pessoa muito querida, uma pessoa especial. Muito querido. Manda um abraço para ele lá. Mas é isso, vamos encerrando. Então, muito obrigado, ótimo dia para você. Gratidão. Parabéns, cara. Obrigado, excelente. Muito bom. Obrigado a Gratidão todos. toda minha. Obrigado a vocês, viu? Um grande abraço. Se cuida. Tchau, tchau.